Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uns trechos bem interessantes de A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. O material que a gente recebeu investiga uma mudança assim, bem drástica na infância e adolescência, né, nas últimas décadas. Exato. A ideia aqui é entender o que aconteceu com a saúde mental dos jovens, ali a partir de 2010, mais ou menos. E por que isso é tão importante hoje. Vamos nessa. Com certeza. O que as fontes mostram é uma transição bem fundamental, sabe? A gente saiu do que ele chama de infância baseada na brincadeira, aquela coisa do mundo real, sabe? Interação cara a cara, síncrona, para uma infância baseada no celular, que é bem diferente, né? Muitas vezes mais isolada, virtual. E os dados que aparecem são, assim, preocupantes mesmo. Um salto na ansiedade, na depressão. Principalmente entre as meninas, né? Sim. Isso fica muito claro. Sim, e coincide justamente com a chegada em massa dos smartphones, das redes sociais, ali por 2010, 2012. Isso aparece em tudo, né? Diagnóstico médico, automutilação, até relato de solidão, em vários países diferentes. Nossa. E o interessante é como o material tenta destrinchar os porquês disso, né? Para as meninas, parece que a comparação social constante pesa muito. Plataformas como Instagram, TikTok são muito visuais. Sim, a imagem o tempo todo. Exato. E aí tem os algoritmos que podem, te levar de um interesse normal para um conteúdo bem problemático muito rápido. Entendi. E tem também a agressão relacional, o bullying social, que no online ganha uma escala, uma permanência. É devastador. Os estudos que eles citam mostram essa ligação, sabe? Uso intenso e mais sintoma depressivo. E para os meninos? Os textos falam de algo diferente, né? É um padrão um pouco distinto, quase como um certo afastamento do mundo real, sabe? Como assim? Um distanciamento que talvez já existisse, mas que o virtual meio que intensificou. Videogames super imersivos, pornografia muito fácil de achar e viciante por causa dos algoritmos. Certo. A preocupação aí é mais com a falta de engajamento no mundo físico mesmo. Menos experiências com desafios reais, sabe? Entendo. E isso conecta com outra ideia forte dos textos, né? A da antifragilidade. Isso, exatamente. A falha em desenvolver essa antifragilidade. A ideia é que a criança não é como vidro que quebra fácil. Nem como plástico, que só aguenta o tranco. Resiliente. Seria antifrágil. Elas precisariam de pequenas doses de estresse, de desafio, até de risco controlado, como na brincadeira livre. Para se fortalecerem, então. Isso, para crescerem mais fortes. É o que ele chama de modo descoberta. Faz sentido. E esse modo descoberta parece que foi atropelado por um paradoxo que as fontes descrevem bem, né? Qual seria? Uma superproteção no mundo físico, os pais com medo de tudo, menos autonomia para a criança. Sim, o parquinho seguro demais. Exato. E ao mesmo tempo, uma subproteção total no mundo virtual. Crianças, adolescentes mergulhados em dinâmicas sociais super intensas, conteúdos às vezes sem maturidade nenhuma para lidar com aquilo. Exatamente. É esse contraste que é problemático. E ainda mencionam a atenção fragmentada, né? O sono prejudicado pelas telas à noite. Sim, o vício comportamental também. São muitos prejuízos juntos. Mas, felizmente, os textos não ficam só no problema, né? Não, eles apontam caminhos e reforçam muito a necessidade de uma ação coletiva. Porque para uma família sozinha é muito difícil ir contra a maré. Com certeza. Falam em adiar o acesso ao smartphone, talvez até os 16 anos, e redes sociais também, precisaria de uma verificação de idade mais séria pelas plataformas, né? E o papel da escola entra forte também. Muito. A ideia de escolas sem celular nenhum, o dia todo. Não só na aula, mas no recreio também, para forçar a interação real. Mais tempo para o recreio livre, né? Aquele não estruturado. Reconhecer que ali se aprende muito socialmente e emocionalmente. Exato. E até mencionam projetos tipo Let's Grow, que basicamente incentiva pequenas tarefas de independência para as crianças, para elas ganharem confiança, sabe? Combater a superproteção. Interessante. Então, assim, o que fica dessa análise toda? Parece um desencontro muito grande entre o ambiente digital que dominou a formação de muitos jovens. Sim. E o que a gente precisa como espécie mesmo para um desenvolvimento saudável, uma dissonância entre a tela
e o mundo real. É um alerta bem sério sobre como a tecnologia mudou muito rápido a experiência de crescer. E os efeitos vão além do diagnóstico clínico, né? Como assim? Afeta a própria capacidade de se engajar com o mundo real, de lidar com frustração, de formar laços fortes, sabe? Desenvolver as habilidades socioemocionais que a gente precisa para a vida adulta. É profundo. Para a gente pensar, fica aquela metáfora da jardinagem que uma das fontes usa, da Alison Gopnik. Sim, Se criar filhos é como cuidar de um jardim, você prepara a terra, mas deixa a planta crescer mais livremente. sim. Será que a gente virou um jardineiro que controla demais a terra, o mundo real, enquanto deixa as ervas daninhas, talvez o mundo virtual, sem controle, tomarem conta do jardim da infância? Fica aí a provocação para quem nos ouve.